Dentro de uma fábrica, dois trabalhadores estavam posicionados próximos a um grande recipiente de água aquecida, esquentada por baixo por uma chama aberta. Eles estavam adicionando materiais cuidadosamente ao recipiente, como parte do processo de produção. Durante a tarefa, um dos trabalhadores perdeu o equilíbrio de repente, provavelmente devido ao vapor e ao piso escorregadio. Nesse momento, ele tropeçou em direção ao tanque, mas seu colega de trabalho reagiu rapidamente e o puxou de volta para um local seguro. Esse susto destacou como as coisas podem mudar rapidamente ao redor de superfícies quentes desprotegidas. Sempre que líquidos quentes ou fontes de aquecimento abertas estiverem envolvidos, grades de proteção e barreiras devem ser sempre instaladas ao redor do equipamento. Os trabalhadores precisam usar equipamentos resistentes ao calor e garantir uma base segura para evitar escorregões ou quedas. E, acima de tudo, nenhuma tarefa deve ser realizada sem as devidas precauções de segurança para manter distância de áreas de alta temperatura, pois, em ambientes como este, até mesmo um único passo em falso pode criar uma situação perigosa. Dentro de uma fábrica, dois trabalhadores perceberam uma possível falha em uma grande máquina. Para investigar, um deles entrou no compartimento do equipamento para dar uma olhada mais de perto. Nesse momento, a máquina ligou repentinamente, prendendo o trabalhador entre as partes móveis. Seu colega desligou rapidamente a energia, mas o incidente mostrou o quão perigoso pode ser quando os procedimentos de bloqueio são ignorados. Antes de inspecionar ou reparar qualquer equipamento, siga sempre os procedimentos de bloqueio e etiquetagem para garantir o isolamento completo da energia. Nenhum trabalhador deve jamais entrar em uma área de máquina, a menos que todas as fontes de energia estejam totalmente desligadas e travadas. Treinamento claro e protocolos de segurança rigorosos podem evitar que esses quase acidentes aconteçam, porque em ambientes industriais, as máquinas não perdoam erros. Um homem estava trabalhando ao lado de um bueiro descoberto que havia sido coberto apenas de forma improvisada com um pano. Concentrado em sua tarefa, ele não percebeu que seu filho pequeno estava brincando perigosamente perto da abertura. Em questão de segundos, a criança pisou sobre a cobertura frágil. O pai reagiu imediatamente, pulando atrás da criança numa tentativa desesperada de salvá-la. Momentos depois, a mãe chegou, chorando por ajuda enquanto a situação se tornava crítica. Pessoas próximas rapidamente se reuniram e trabalharam juntas, descendo ferramentas e cordas para ajudar. Após momentos tensos de esforço, tanto o pai quanto a criança foram retirados com sucesso do bueiro. Felizmente, ambos estavam a salvo. E esta é a foto da menina depois, sem ferimentos graves. Bueiros, valas e poços abertos devem sempre ser devidamente protegidos com tampas sólidas ou barreiras. Coberturas temporárias como pano, tábuas ou materiais soltos nunca devem ser usadas para evitar quedas. Crianças nunca devem ser permitidas próximas a áreas de trabalho abertas e os trabalhadores devem permanecer totalmente atentos ao seu entorno o tempo todo. Mais importante ainda, medidas claras de segurança e supervisão podem prevenir tais incidentes muito antes que aconteçam, porque, quando se trata de segurança no trabalho e na comunidade, preparação e conscientização protegem não apenas os trabalhadores, mas também as famílias ao seu redor. Dentro de uma fábrica, uma equipe de trabalhadores operava uma prensa de moldagem de metal. No primeiro ciclo, o processo ocorreu sem problemas, mas durante a segunda tentativa, um trabalhador se atrasou ao ajustar o material dentro do molde. Enquanto os outros já haviam retirado as mãos, a dele permaneceu no lugar justamente quando a prensa desceu, mostrando como até mesmo um atraso de fração de segundo pode colocar os trabalhadores em sério risco. Máquinas de moldagem e prensagem devem sempre estar equipadas com proteções e travas automáticas. Os operadores devem manter uma distância segura, usando ferramentas ou empurradores em vez das mãos para ajustar os materiais. Comunicação clara e sincronização são essenciais para manter todos seguros ao redor de máquinas pesadas, pois, ao trabalhar com prensas industriais, cada segundo conta. Um grupo de pessoas estava se banhando sob uma cachoeira, aproveitando a água fresca. Por um tempo,
Tudo parecia normal, mas sem aviso. Terra solta e pedras acima cederam, provocando um deslizamento repentino que se misturou à água corrente. Cenários naturais como cachoeiras e margens de rios podem mudar as condições em um instante. Chuvas intensas, encostas instáveis ou erosão podem provocar deslizamentos de terra sem aviso prévio. Os visitantes devem sempre permanecer atentos ao ambiente, evitar ficar diretamente sob paredões íngremes e verificar os avisos de segurança antes de entrar nessas áreas, pois respeitar o poder da natureza é o primeiro passo para se manter seguro ao ar livre. Em uma área de trabalho movimentada, um trabalhador operava uma grande prensa, colocando chapas na máquina como parte do processo. Nas primeiras tentativas, tudo parecia funcionar normalmente, mas então, quando o material se deslocou, o trabalhador se inclinou mais para perto para fazer um ajuste dentro da prensa. Nesse momento, o ciclo começou novamente. O incidente destacou como as coisas podem mudar rapidamente quando os trabalhadores entram na zona de perigo de prensas automatizadas. As prensas devem sempre estar equipadas com proteções, sensores e travas de emergência para evitar a ativação quando um trabalhador estiver muito próximo. Qualquer ajuste ou solução de problemas só deve ser realizado após a execução dos procedimentos de bloqueio e etiquetagem, garantindo que a máquina esteja totalmente desligada. Operadores e colegas de trabalho também devem manter uma comunicação clara para que ninguém haja de forma inesperada perto de máquinas em funcionamento, pois, com prensas industriais pesadas, prevenção e preparação são as únicas salvaguardas reais. 2 meninos se preparam para saltar de uma altura para a água abaixo. O primeiro pulou, aterrissando em segurança. Mas apenas alguns segundos depois, seu amigo o seguiu sem dar espaço suficiente. Ao entrar na água, sua perna atingiu o ombro do primeiro menino, deixando-o atordoado e lutando por um momento. Felizmente, pessoas próximas perceberam e garantiram que ambos os meninos chegassem em segurança. Sempre que for pular ou mergulhar na água, o espaçamento e o tempo são fundamentais. Uma pessoa deve sempre liberar a área de aterrissagem antes que outra pule. Zonas de natação designadas e supervisão ajudam a prevenir acidentes, especialmente entre nadadores mais jovens. Porque mesmo em ambientes recreativos, um pouco de paciência e atenção fazem toda a diferença para manter todos em segurança. Dentro de uma fábrica, um trabalhador se preparava para descarregar um saco de material em um misturador industrial. Ao levantar o saco, o movimento o aproximou da máquina em funcionamento. Em um instante, a força do misturador o puxou, arrastando o trabalhador em direção às partes móveis. Foi por pouco, o que ressaltou a importância de manter distância e controle ao redor de máquinas ativas. Sempre desligue e bloqueie misturadores e outros equipamentos motorizados antes de carregar materiais. Utilize auxílios mecânicos como funis, calhas ou dispositivos de elevação para evitar o contato direto com máquinas em movimento. Proteções adequadas e práticas de trabalho seguras protegem os trabalhadores de serem puxados para zonas perigosas. Porque quando se trata de segurança industrial, a prevenção começa antes mesmo de a máquina ser ligada. Em uma área de trabalho movimentada, um trabalhador estava sentado próximo a uma grande roda de metal giratória acoplada a uma máquina em operação. Ele se concentrou em sua tarefa enquanto o equipamento continuava funcionando. Mas então, devido a um problema mecânico, a pesada roda se soltou de sua posição. Ela caiu repentinamente, atingindo com força e mostrando como falhas em equipamentos podem rapidamente colocar trabalhadores próximos em risco. Trabalhadores nunca devem permanecer sentados ou posicionados próximos a máquinas rotativas em funcionamento. A manutenção e inspeção regulares de parafusos, proteções e fixadores são essenciais para evitar desprendimentos inesperados. Distâncias seguras, barreiras de proteção e arranjos adequados de assentos podem reduzir significativamente a exposição a equipamentos em movimento. Um trabalhador estava em pé no chão, enquanto uma peça pesada de máquina era movimentada por um guindaste. De repente, a carga escorregou e desceu em direção à posição dele. Por um momento, parecia que ele estava em perigo, mas ele reagiu rapidamente e conseguiu sair do caminho bem na hora em que a peça caiu. Trabalhadores nunca devem ficar embaixo de cargas suspensas, não importa o quão seguras elas pareçam.
Verificações regulares dos equipamentos, comunicação clara e a manutenção de zonas seguras são fundamentais para prevenir acidentes. Em operações de içamento, a distância é a melhor proteção.